A beleza é realmente relativa? A crítica literária perdeu a importância? Será que isso acontece na poesia moderna? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Cambada, vamos começar hoje. Hoje o tom do vídeo vai ser um pouco mais amargo, né? Pra quem não sabe, eu sou crítico literário, eu já passei por toda uma graduação assim, especializada nesse tipo de coisa, passei pela semiótica literária, teoria que vai explicar um pouco esse vídeo de hoje. Então, eu queria tratar um assunto um pouco mais ácido. Porque tem uma coisa que me incomoda um pouquinho na poesia, e esse preciosismo que tem afetado alguns autores tem me incomodado bastante mesmo, vamos ser sinceros aqui. Então, vamos começar pensando um pouquinho nessa questão da poesia. Muita gente fala que a poesia ela é uma questão muito subjetiva, que ela depende muito de quem lê, que alguém pode achar uma poesia muito bela e outras pessoas podem achar aquilo uma verdadeira porcaria. Né? Recentemente eu tenho lido bastante esses livros do Wilson Martins e a coisa foi bastante fantástica, né? Porque ele mostra com todas as letras, que algumas coisas são ruins. A mesma coisa com o Antônio Cândido. Mostra que alguns poemas são absolutamente medíocres. Era uma crítica bastante ácida que era direcionada lá no passado, muitas pessoas diziam isso. Nós tínhamos poemas bons e poemas muito ruins. E como a gente consegue enxergar a qualidade de uma poesia? Ou, no caso, a ausência de qualidade de um poema? Isso é uma coisa que ela é bastante discutível. Longe de mim querer julgar, mas sabe, eu vejo alguns poetas aparecendo na mídia hoje em dia, vejo algumas pessoas escrevendo muita coisa, então nunca se escreveu tanto quanto se escreve hoje em dia. E nunca se leu tão pouco como se lê hoje em dia. Então é uma consequência, nós temos poucos leitores, pouca prática, e a poesia ela acaba perdendo bastante da qualidade. Não é uma questão de escrever como antigamente, nós tínhamos métrica, nós tínhamos assim todo um rigor muito grande na hora de escrever poesia. Sílabas poéticas, por exemplo. Só que aí acontece a Semana da Arte Moderna, aqui no Brasil principalmente, isso daí modificou bastante o quadro da produção poética, da produção artística de maneira geral. Perderam-se algumas preocupações que haviam lá desde a antiguidade, e a humanidade toma rumos novos aí na escrita desses poemas, na prosa, nas artes plásticas, na música, etc, etc. Então é uma coisa fantástica se a gente for parar para pensar por esse lado, porque tínhamos novas formas para poder fazer poesia. Isso complicou um pouco a vida para quem é crítico literário, mas também enriqueceu bastante a discussão do que é literário. Tem muitas coisas que são belas. Não é porque o poema, por exemplo, não tem métrica que ele deixa de ser belo. Vamos pensar no Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira é um exímio poeta. Sabe, qualquer um que disser que ele não tem uma poesia com qualidade está pecando aqui. Lógico que, de novo, sem aquela questão do preciosismo. Não é porque o cara ou porque a mulher é um grande poeta que não escreve poemas ruins. Escreve. Tem pessoas que escreveram coisas absolutamente horríveis, sendo escritores famosos, sabe? Tem pessoas que não deveriam se aventurar por alguns terrenos aí, em algumas ocasiões. Porque é uma questão, né? Nem toda banda produz músicas boas o tempo todo. Nem todo diretor produz filmes bons o tempo todo. Sabe? É uma questão de não termos esse preciosismo. Não, temos que ter um senso crítico. Então, hoje em dia, o que eu estou dizendo é, nós temos muitos poemas que têm uma qualidade duvidosa. É subjetivo, tem coisas que são subjetivas, de fato. Mas, por outro lado, vamos lá. Vou trazer um pouquinho da teoria da semiótica literária, que eu acho que é uma teoria bastante bacana para poder explicar como a ausência de sentido acontece em alguns poemas, e como não dá para você justificar algumas coisas. A semiótica ela vai dizer que nós temos aí uma porrada de coisas relacionadas à construção do sentido. Eu não vou entrar em detalhes porque é uma teoria muito técnica, mas hoje eu quero falar sobre os feixes de sentido. Vamos parar para pensar da seguinte maneira. Olha, aqui vocês estão vendo uma carinha. Esse é um rosto que nós dizemos na literatura, ele é muito pouco verossímil. Quer dizer, pouco realístico. Mas que cargas d'água é alguma coisa realística? O que diferencia, por exemplo, essa imagem que vocês veem desse meu lado e o meu rosto propriamente dito? Para começo de conversa, o meu rosto ele tem curvas, tem tons mais complexos do que isso daqui. Isso daqui é um simulacro, um desenho. Essa outra imagem aqui agora, tirar essa aqui. Essa imagem, ela é um tanto quanto mais próxima da realidade. Ainda é um desenho, ainda é uma coisa muito caricatural, é uma coisa engraçada, né, de se preparar para ver, mas ainda assim não é uma coisa real, é uma imitação. Sabe? Vamos lá, mais um passo aqui. Como eu gosto de rebrante.
esse autor, esse pintor no caso, tem umas imagens muito realísticas e vocês veem que a gente tem uma verossimilhança muito maior. O que explica isso, né? Como é que a gente explica isso usando a semiótica? Vamos lá. Nós temos aí o que eu gosto de chamar, né? O que o pessoal chama de feixes aqui, semânticos, né? Semântico vem de significado. Então, por que o meu rosto é diferente daquela primeira carinha lá que eu mostrei antes? Né? Ela tem feixes, essas linhas, né? Que se conectam com o meu rosto, que é bastante verossímil, muito apagadinhas, né? Tem relações muito débeis que vão aparecer ali. Ao contrário, no próximo rosto, ele é mais complexo, ele tem mais formas, então ele estabelece conexões mais fortes aqui e se aproxima um pouco mais do meu rosto. Já essa pintura do Rembrandt, sabe, a gente tem aí uma semelhança muito maior. Por quê? Nós temos uma configuração, né, de átomos, de moléculas, muito mais complexa. Eu sei que parece uma besteira muito grande para algumas pessoas aí que estão escutando isso, né, que são mais coisas da física, da química e tal, mas pensando aqui em termos estritamente científicos, apesar de que isso é uma questão de humanidades, né, e humanidades e exatas funcionam de maneira diferente, a gente tem uma densidade muito maior numa pintura como essa, bastante realística, do que naquela face que eu mostrei ali no começo. Né? É uma densidade muito maior. Então os sentidos se constroem de maneira mais rica aqui. A mesma coisa acontece na poesia. Nós temos poemas que vão ter palavras umas junto com as outras, que não tem muito sentido. Muita gente diz, tem algumas alegorias que podem ser interpretadas aqui, tem muita coisa que a gente pode extrair, porque às vezes o cara quis dizer alguma coisa. Não, às vezes o cara jogou um tanto de palavras complicadas e não sabia o que estava fazendo. Às vezes o cara não pôs acento porque realmente não sabe pôr acento. Sabe? Eu não sou adepto do favoritismo. Independente do nome da pessoa, independente do respeito que esse autor tem, ele pode escrever alguma coisa ruim. E compete a nós, críticos literários ou pessoas com mínimo de senso crítico, apontar que existe algum problema ali. Então, a teoria semiótica mostra muito isso. A crítica literária baixa em cima de coisas que têm uma qualidade duvidosa. Então, muitas palavras que a pessoa junta ali, não fazem sentido algum, trazem problemas. Muitas vezes o ritmo, né, de uma poesia, porque a poesia antigamente tinha um ritmo muito bom. O ritmo aqui, nessa questão de uma transição de uma palavra para outra, sons e pausas. A literatura simbolista, poesia simbolista no Brasil, aquele poema era basicamente uma canção. Nós tínhamos uma musicalidade muito grande lá com o Cruz e Souza. Então, isso é uma coisa que nós não vemos em toda a poesia hoje em dia. Temos trabalhos que sim, têm uma qualidade baixa. Não, não é subjetivo. E não, beleza também não é subjetiva. É uma coisa que não pode ser relativizada. Essa é a minha opinião como crítico. É a mensagem um pouco ácida que eu queria deixar para vocês aqui hoje, né? Então, não se esqueçam de deixar um like aí. Se alguém discordar de alguma coisa que eu disse, com classe, por favor, vamos explorar aí nos comentários. Se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima semana. Canta firmes!